Boa noite a todos. Não estava programado eu transmitir ao vivo, mas nós vamos conseguir. Eu vou gravar hoje um podcast com 3 pacientes histórias de superação, histórias que nós acompanhamos, fizemos a estratégia juntos. São pacientes com histórias que eu acho que todo mundo vai gostar, vai ser histórias que vão, digamos, estimular, servir de motivação para você que está aí assistindo essa live, depois no nosso podcast, no nosso canal de YouTube, essa história de superação desses 3 pacientes. Pessoas reais, vida real que eu costumo falar, então a ideia é contar a história deles, né? Então, atualmente nós vivemos a era das doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, são as doenças relacionadas com nossos hábitos, com os nossos comportamentos. Cada vez mais a população vem aumentando, e não é porque está nascendo mais, nós estamos vivendo mais. Mas será que estamos vivendo com mais qualidade? Será que falta informação hoje em dia nesse mundo tão tecnológico, tão globalizado? Acho que informação não é o problema. Talvez o grande desafio é o que nós fazemos com essa informação e nós, como profissionais de saúde, apenas mandar o paciente, vou mandar você fazer um exercício, vou mandar você ter uma alimentação melhor, estamos carecas de saber que isso não funciona, isso não tem resultado. 99% dos pacientes que a gente orienta ou pede, ele não consegue fazer aquela mudança de hábito. Então, baseado nisso, eu me aprofundei nos estudos, foi entender como eu poderia ajudar o paciente nessa transição, nesse processo de mudança do estilo de vida. Foi quando eu conheci a medicina do estilo de vida, eu aplico hoje dentro da cardiologia e nos meus pacientes no plano de cuidados que eu tenho dentro da Clínica Marquioto de Saúde Sustentável, com foco em obesidade e qualidade de vida. Pois bem, então a ideia aqui, esses pacientes são histórias diferentes, mas com alguns pontos em comuns, que é o que a gente fala, é medicina baseada em valor, é o que eles valorizam, não estou falando em valor moral, o que é importante para eles, o que eles estão dispostos a fazer, qual que é a realidade atual de cada um e por que deu certo, por que eles conseguiram perder peso, por que o Adriano, mesmo hoje tendo sofrido um infarto, ele pedala mais de 100 km por semana, a Simone, por que ela conseguiu emagrecer comendo pão, que era a grande questão dela no início, o Wellington, por que ele conseguiu perder mais de 20 quilos em intervalo aí de 13 semanas. Então, a ideia é compartilhar com vocês o que nós fazemos dentro da clínica, no plano de cuidado dos nossos pacientes, e a vida real, é centrado no paciente. E agora, eu acho que eu já falei demais, eu vou deixar, vamos seguir aqui vamos ser cavaleiro, vai começar a Simone. Simone, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse a sua profissão e como foi que a gente se conheceu e desde então qual foi o plano aí a estratégia que a gente teve aí para você. Ok. Eu sou Simone, tenho 44 anos, sou bancária e eu conheci o doutor num momento assim que eu estava com insônia, obesidade grau 2 e preocupada assim com o meu estilo de vida. Eu fui até a clínica porque eu já tinha tentado de tudo, assim, tudo que é radical. E eu sempre me preocupei com a estética, eu nunca me preocupei com a qualidade de vida. E a gente vai amadurecendo, né, vai ficando mais velha, amadurece, a gente começa a olhar as coisas por outro ângulo. Para mim, foi isso, comecei a pensar na minha qualidade de vida. E minha mãe foi diagnosticada com câncer, meu pai também, e isso aí me colocou um pouco mais para pensar como que estava sendo a minha vida. E a minha maior dificuldade era, assim, o radicalismo. Então, assim, não comer o meu pão, tirar o carboidrato. Tem pessoas que dá certo, para mim não dava. Então, eu tentei tudo. Quando eu cheguei lá, foi muito interessante, porque eu já cheguei pedindo para não tirar o meu pão francês de manhã. Não tiramos. E não foi tirado, pelo contrário, foi acrescentado ovos. Aí eu comecei já a gostar, assim, da proposta, né? E eu estava sedentária, eu não estava fazendo exercícios, porque estávamos passando por questões de saúde na nossa família.
e demandando tempo e bastante estresse, né? Então eu estava sedentária e o doutor perguntou para mim: "O que que você gosta de fazer?" Eu não soube assim muito bem responder na hora, mas aí eu resgatei algo que eu fiz há uns anos atrás e que eu me identifiquei, que era a dança. Então ele me deu uma meta de procurar aquela semana uma aula de dança e eu fui. E aí da dança eu fui pro funcional, do funcional eu fui pro pilates e do pilates eu voltei para musculação. E hoje eu consigo agregar todos esses exercícios na minha rotina. E o que é mais interessante assim, a minha alimentação é o que eu tenho na minha casa, não precisa nada extraordinário. Então, adequou na minha rotina isso. E eu comecei a focar no processo, o diário ali, sem querer assim o resultado imediato. E eu acho que essa questão foi o que deu muito certo para mim. Foi focar no diário sem falar, não, eu tenho X tempo para perder X quilos, não. E aí deu certo. E eu estou muito feliz, assim, eu estou num processo, eu sei que todo dia a gente constrói, tem dia que a gente fracassa, mas tem outros dias para a gente recuperar. Então, eu estou num processo de mudança mental, né? Estou num processo de transição de imagem, porque isso despertou em mim algo que parece bobo, mas foi muito importante para mim. Eu tenho 44 anos e eu não sei como é o meu cabelo. Isso já foi até assunto de terapia. Eu não sei como que é o meu cabelo sem química, porque eu sempre alisei ele. E como eu comecei a comer naturalmente, a fazer exercício, a focar no natural, eu falei, eu acho que agora é a hora de eu me ver como eu sou. E eu estou fazendo a transição capilar, então por isso que eu falo, estou fazendo uma transição de estilo de vida, de imagem e capilar. E é isso. Só pegando um gancho, essa da Simone, acho que a Simone sempre foi uma das histórias, a Simone eu comentei ela no nosso grupo de estudo de medicina do estilo de vida, é uma das histórias mais bonitas que tem da Simone, que a Simone, a ideia é essa, é a obesidade além da balança, né? Então a Simone, ela tem uma mãe com câncer, que ela que cuida, ela que acompanha, quando essa mãe interna, ela que fica junto. Então isso a gente chama no plano de cuidados, é uma barreira, mas não é uma barreira no sentido de ser um peso, é uma barreira que a gente tem que saber lidar e saber que no dia que a mãe é a prioridade, o dia que ela tiver que acompanhar a mãe no médico, uma internação, tá tudo bem, faz parte, não tem problema nenhum. Isso não pode ser um problema no nosso plano. Isso a gente chama de vida real e que está tudo bem. Então, a Simone é uma história muito bonita, que além dela ter perdido 10 quilos, né, ela começou com 99, hoje está com 88, 89, né, Simone? Mais importante que ela falou que não foi um evento, foi um processo, e esse processo é lento, e eu vou contar um segredo, nunca vai acabar, o tratamento da obesidade nunca acaba. Então, é um processo com recaída, com lapso, que faz parte, e a Simone, a gente fala do florescimento, né? Não é só o peso, ela está se reencontrando, o exercício que ela escolheu, muitas vezes o pessoal fala, academia não, foi a dança, foi o gap que ela usa, e depois ela gostou também da musculação, tem terapia associado, tem musculação, enfim, a Simone realmente é um caso assim de muito sucesso, de orgulho nosso lá da clínica. Nós vamos voltar com a Simone, mas agora apresentar o Adriano. O Adriano é um caso um pouco diferente, o Adriano me procurou, depois que ele já havia mudado o estilo de vida, ele procurou um colega que corretamente orientou mudança de estilo de vida, e o Adriano foi aquela pequena porcentagem que ele realmente tinha mudado. Ele entendeu que os hábitos dele não estavam legal, não estavam bons, e ele gostou da bicicleta, ele era um paciente que pedalava, tinha ali já um grupo de pedal, era aquela sensação de pertencimento, até que teve um final de semana, o Adriano chegou do pedal dele, com uma dor no peito, que inicialmente ele achou que fosse uma gastrite, né, Adriano? Alguma azia, alguma coisa assim. E o Adriano era um infarto. O Adriano, ele é de Martinópolis, ele foi socorrido, foi transferido para Prudente, foi realizado o cateterismo, foi colocado o stent, a angioplastia, todo o procedimento que a gente já conhece. E aí, no pós-infarto, quando ele recebeu alta hospitalar, ele procurou um outro colega, quando deu o veredito, falou, você não pode mais pedalar, porque você teve um infarto, vai fazer só exercício leve. E hoje a gente sabe que a literatura não é assim, nós temos atletas profissionais que sofreram um evento, temos
um exemplo de um triatleta profissional americano que ele também é angioplastado e hoje não, como sempre é a profissão dele, faz Ironman. Então, a ideia é a gente sempre individualizar, realizar a estratificação. Foi o que eu fiz com o Adriano, ele me procurou, eu já era a segunda ou terceira opinião. Ele chegou no consultório depressivo, junto com a esposa, junto com a filha, porque o que ele mais gostava, ele tinha se identificado com a bike, e naquele momento tinham tirado o que ele entendia que era o principal fator de proteção cardiovascular para ele, que era o esporte. E aí eu queria que você contasse um pouco agora, Adriano. Mas é isso aí mais ou menos. O Dr. Osmar resumiu, né? E eu tenho 47 anos. Quando eu procurei mudar o estilo de vida, foi quando eu fui fazer uma doação de sangue e ali não oferi a pressão, minha pressão estava 18/12. Eu não sentia nada, absolutamente nada. Aí fui orientado a procurar um cardio, aí eu procurei o cardio e tal, fiz todos os exames e tal, falou, muda o estilo de vida. Aí fui tentar fazer tênis, tal, e me encontrei na bike. Então eu pesava 88 quilos, com 6 meses eu fui para 70. Eu infartei com 70 quilos, depois de perder... Só um adendo. Então, isso é interessante falar, não é porque você tem uma vida saudável que você está salvo de ter um infarto ou um derrame. Você diminui o risco, mas mesmo assim você pode ter. Pode ter. Então, eu mudei totalmente, radical, sabe? Parte de alimentação, atividade física e tal. E aí, com 6 meses, pesando quase 20 quilos a menos do que eu estava, aí eu infartei. Aí, como o doutor relatou, eu fui socorrido, graças a Deus, deu tudo certo, tal, angioplastia, 3 stents. Aí eu vou num médico lá e falo assim, só a bike, a partir de hoje você pode vender. Eu falei, saí de lá, vou falar pra você, hein. Aí bike não tá barato, né? Não pode assim também, né? Eu falei, rapaz, eu vou vender. Aí minha esposa, calma, vamos tirar uma segunda opinião, calma. Aí falaram, vai no Dr. Osmarzinho Marquioto. Aí cheguei lá, contei a história pra ele, falou, angioplastado, 3 stents, e já vou falar pra você, não vou vender minha bike não, hein. Aí foi um processo, assim, é longo, né? Agora ele relatou, não é do dia pra noite, entendeu? No meu caso, eu já estava conscientizado do que eu já passei pelo processo da mudança. Se conscientizar do que a gente precisa de uma atividade física, hábitos alimentares, estrutura familiar, entendeu? Religião. Então, tudo isso daí tinha. Eu só precisava de uma assessoria. Eu precisava de falar assim, o norte é aqui, você precisa fazer isso e isso. E eu faço até hoje. Faço atividade física, inclusive eu faço monitorado, tá? Não é uma coisa aleatória, tá? Eu pedalo com sensor de cadência, com cinta cardíaca, com GPS, entendeu? Então, tá ajustado ali até o batimento cardíaco, até onde pode ir, entendeu? Às vezes passa um pouquinho, tá, mas eu tiro o pé. Não, faz parte. Faz parte. Que reza um Ave Maria, um Pai Nosso. Mas é isso aí. É o dia a dia. Se vocês falar que é fácil, não, a teoria é linda, eu estava conversando com ele aí, nos bastidores aí, falei, a teoria é linda, mas a prática, entendeu? Chegando agora ainda de Natal ainda, pode nem olhar para os panetones, né? Não pode. Mas eu acho assim, a história do Adriano é uma história também inspiradora, porque o Adriano é um paciente que depois de perder quase 20 quilos, ele infartou. Então isso, primeiro, o paciente entender isso é muito complicado, foi um processo na cabeça dele, ele falou, eu fiz tudo certo e infartei. Agora a pergunta, imagine se não tivesse feito tudo certo, talvez não estaria aqui para contar essa história. Então quando ele teve o evento cardíaco, ele já estava, digamos, se ele tivesse infartado com 20 quilos a mais, talvez isso seria um problema até na recuperação. Então o Adriano hoje é exemplo de superação, de motivação, de persistência, de resiliência. E o Adriano tem um fator importantíssimo em comum com o Hélio, que é uma filha, mais ou menos da mesma idade. Acho que a do Adriano é um pouco mais velha. E isso é o valor para o Adriano, que o Adriano valorize a filha. Então, quando você conversa com um paciente igual o Adriano, não adianta você falar, você tem que fazer exercício para não infartar. Isso não engaja, isso já está provado. Então, o que você quer? Quero ver minha filha crescer. Com o comportamento que você tem hoje, você vai ver sua filha crescer? Acho que não.
Então, é aí que a gente começa a desenhar a estratégia para o paciente. Primeiro, a gente entende o momento que ele está e, de acordo com o momento, a gente desenha a estratégia em conjunto com o paciente, pensando a médio e a longo prazo. Então, o Adriano é uma história de superação. Isso que ele falou é verdade, a gente estruturou para ele até onde ele pode chegar na frequência cardíaca, mas o Adriano tem um volume de treino aí intenso, faz as provas, tudo, e é um motivo de alegria para nós. Tudo dentro de uma estratégia de segurança, com os exames periódicos, e vai indo bem. Bom, para finalizar, deixei por último aqui o Wellington. O Wellington é paciente, eu acompanho o Wellington há 10 anos no consultório, e o Wellington, para mim, é um dos maiores exemplos de como não dava certo antes a minha abordagem. O Wellington era um paciente que a gente sabe que a obesidade é doença, é uma doença complexa, uma doença progressiva, uma doença que tem inúmeros fatores envolvidos, genética, cultural, familiar. Não dá para a gente ter uma doença tão complexa e uma resolução tão rasa. Vai lá, faz exercício e melhora a alimentação. Era o que eu falava. Isso não dava certo. Com o passar dos anos, o Wellington é uma pessoa muito doce, muito simpática, tanto é que ele é uma pessoa que tem uma gama de amigos muito grande, e aquilo foi passando, até que o Adriano chegou ao ponto de ter 16, 10 de pressão, tomando 5 antihipertensivos, com 80 apneias por hora, até que agora, de junho para julho, depois de 10 anos, nessa nova fase, eu na clínica, o Wellington falou: Osmar, quero começar com você o plano de cuidados. E aí ele contou que ele estava num nível de estresse de 0 a 10, estava 10, né, Wellington? Estressado em casa, o Wellington tem uma filha, isso que é importante, são as 3 pessoas que estão aqui, são pessoas de valores. O Wellington, que ele valoriza a filha, a esposa, o Wellington que a família vem em primeiro lugar, e depois o escritório dele, que ele é um advogado reconhecido. Então, qual que era o momento que o Wellington estava? Depois de 10 anos ali, ele entendeu que era o momento que a gente fala que tem um modelo transteórico de mudança. Ele estava no momento de preparação. Então, nesse é o momento que a gente não pode errar. Então, o Adriano, ele queria muito mudar o estilo de vida, queria muito novos hábitos, o Wellington. O que a gente precisava desenhar? Uma estratégia. Wellington, vamos correr uma maratona daqui 1 mês, vamos zerar o carboidrato, você não vai mais tomar sua cerveja, não vai mais frequentar evento social que ele tanto gosta. Isso não ia dar certo, isso poderia durar 4 semanas no máximo, depois ia gerar uma frustração que ele não conseguiu a meta dele. Então, conversando com o Adriano, o que fazia sentido? Academia? Não. Vocês já imaginaram um paciente de 150 quilos chegando na academia? É acolhido? Será que ele vai se sentir ali bem? Não, o Wellington não se sentia. O que nós programamos? O que fazia sentido para o Wellington? Natação e caminhada. Natação, caminhada, estratégia para evento social, diminuir excesso e o principal, ele envolveu toda a família e o trabalho. O Wellington, ele trabalhava 16, 18 horas por dia, tem escritório fora de Prudente, viajava, enfim, o Brasil inteiro, e ele não tinha condição nenhuma. Então ele, por conta própria, falou: vou reestruturar toda a minha vida profissional. Não é que ele trabalha menos, ele reestruturou a vida dele e tem como prioridade família, seus hábitos e também o escritório, porque todo mundo aqui tem boleto para pagar, não dá para simplesmente falar: não vou mais trabalhar. Então a gente reestruturou. Então o Wellington, esse é um exemplo, ele não foi na academia, ele fez natação, ele caminhou, ele foi no churrasco, ele foi nos jantares sociais, e foram mais de 20 quilos. Então eu queria que o Wellington, você contasse aí como que foi essa nova fase, e que é um processo que agora nós temos, a nossa meta de ação agora é mais 15, né? Vamos lá, conta aí. É isso aí, Osmar. Bom, eu sou advogado, eu chamo-se Wellington, tenho 45 anos. Como o Dr. Osmar colocou, eu sou paciente da parte cardio dele há mais de 10 anos, né? E as consultas periódicas que ocorria de 6 ou anualmente, sempre era... ele me colocava: olha, perda de peso é essencial, é necessário, né? Tem que perder peso. E algumas semanas saía de lá, fazia, muitas vezes ficava aí para 2 ou até 1 mês, mas depois abria mão daquele objetivo.
E isso daí foi se agravando com o tempo, né? O peso foi aumentando, veio a apneia do sono de um grau alto, a medicação cada vez mais, quando eu retornava lá, sempre aumentava um comprimido ou uma dosagem a mais, até que determinado tempo agora, eu até falei para ele, acompanhando a parte na mídia social, eu vi a parte sustentável que ele tinha disponibilizado a partir desse momento. E com um incentivo, inclusive, de um dos amigos do escritório lá, falando, não, tem que perder peso, é interessante, foi na época que eu procurei, no final de julho, o Osmar, né? Com esse objetivo aí, que era o quê? Não era só a perda de peso. No começo era sempre isso, eu tenho que perder peso. Mas na primeira consulta, que acho que perdurou umas 2 horas ou mais até, a consulta, uma boa conversa, né? Eu coloquei o objetivo da vida. O que era o objetivo da vida? Eu tenho uma filha de 11 anos de idade, né? E muitas vezes eu mesmo me perguntava, né? Com o meu estilo de vida, eu vou conseguir ver a minha filha crescer, se formar, quem sabe casar, ou eu ver os netos? Não sei. Então, nessa conversa que eu tive com o Osmar, foi bem isso, né? O meu foco principal sempre foi minha filha. Então, e um dos objetivos que ele me colocou na primeira conversa falou, não, e você vai ver tudo isso, né? Vai ter essa mudança de vida e para isso nós vamos traçar, né? um caminho mais adequado. E realmente, dentro do período que eu iniciei, faz 14 semanas, 15 semanas aproximadamente, se foram 22 a 23 quilos já de peso. E para falar a verdade, houve totalmente uma mudança alimentar. Juntamente com a equipe dele, que tem a parte de nutricionista e tudo mais, eu consegui me readequar na parte da alimentação. Então, isso fez eu me privar de algumas coisas? Não. Para falar a verdade, todos os eventos que eu fui convidado, eu estive presente. Tem evento, tem evento. Sempre tem. Então, todos eu sempre fui convidado, sempre estava presente, sempre naquela estratégia. Ele sempre me colocava, tal evento, faz isso, aquilo. E realmente foi no dia a dia de cada evento, fui conseguindo me manter dentro dessa situação. E com isso, uma parte muito importante foi o quê? Foi a mudança de hábito alimentar dentro de casa, tá? Principalmente com a minha filha. A minha menina, embora 11 anos, mas é uma menina moça grande, alta já. E aí se foram quase 9 quilos, né, doutor? Da minha menina, ela perdeu também com essa mudança de hábito alimentar, né? E consequentemente a minha esposa também perdeu. E diante dos exercícios que eu me enquadrei, que foi como o doutor Osmar colocou, que foi a natação e a caminhada, né? Muitas vezes, um certo dia eu falei, doutor, eu vou tentar ir para o funcional. Aí ele falou, vamos lá. Aí fui para o funcional, aí foi eu, minha esposa e minha filha. Foi muito bom, porque a minha filha e minha esposa amado e continuaram fazendo, eu não dei conta, né? Não deu conta, a experiência não foi legal. A experiência não foi boa, não gostei. Voltei para minha natação e voltei para as caminhadas. Então, é um processo, né? Como o Dr. Osmar falou, é vida real, e realmente é isso, é vida real. Porque, para falar a verdade, nunca me privei de alimentação, aprendi a comer a quantidade correta, tá? Exercício físico no qual eu não fazia, hoje é diário meu exercício físico,
E mais, nos últimos exames aí, eu tive um resultado positivo na polissonografia do sono, na medicação de pressão, houve uma boa adequação aí, a pressão que quase não estava mais sendo normalizada, que a medicação normalizou. Então isso aí foi muito importante. Eu readequei a minha vida, a parte profissional, a parte em casa mesmo com a família e a parte de alimentação. E coloquei o exercício físico como principal objetivo diário, né, para isso. E sabendo, né, que a gente tem, eu acho que é o que ele sempre colocou na nossa conversa. Objetivo não é só a perda do peso, é o objetivo que você tem na vida. Então, um dos objetivos meus é a filha. Então, a filha, ver ela crescer, ver ela se formar, ver ela se tornar uma grande mulher. E para isso, eu tenho a ajuda da clínica, que é muito importante, que fez muito bem para mim e com certeza vou continuar aí, né, em parceria junto com o Dr. Osmar para perder aí mais alguns pesos. Eu ainda, acho que né, é muito importante também quando a gente começa para o pessoal entender como que funciona. Então o paciente vem, a gente entende a demanda dele, eu quero perder peso, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é que momento que esse paciente está. Para vocês entenderem, vamos tentar exemplificar. Já chegou paciente para mim com 130 quilos, com pressão 18/12. E ele falava, por que minha pressão está alta? Aí eu falava, ele não entendia que aquela obesidade, aquele excesso de peso, estava relacionado diretamente com a hipertensão. Então é um paciente pré-contemplativo, é aquele que a esposa leva. Doutor, trouxe ali para você dar um jeito. Não vai rolar. Não vai rolar porque ele não relaciona os maus hábitos, o comportamento dele, com as doenças cardiovasculares. Então, esse paciente é dificílimo. Claro que a gente vai acolher, vamos explicar, mas não é porque ele não quer, é porque a experiência que ele teve já, ele se sente impotente, ele se sente incapaz, ele nunca conseguiu, então ele fala, não quero mexer com isso aí não, porque isso aí para mim nunca deu certo. Então a ideia é você motivar o paciente e tentar fazer ele sim, que vai dar certo. Aí entra muito a medicina baseada em valor, igual o Elton comentou, o porquê que você quer mudar o estilo de vida. Tem aquele paciente que está na contemplação. Contemplação, ele entende que os hábitos, o comportamento dele não está legal, mas ele não consegue mudar, ele está em ambivalência. Ele fala, eu sei que eu preciso fazer um exercício, eu sei que eu preciso sair uma hora mais cedo do celular e dormir melhor, mas está tão bom do jeito que está aqui, ele fica em ambivalência, ele não vai mudar. E a terceira, digamos, fase, que é a fase que... Essa é a fase que eu gosto, que eu coloco no plano de cuidados, porque nem todo mundo está pronto para entrar no programa, é a fase de preparação, ou seja, ele entendeu, ele está pronto, é a fase mais importante. Por quê? Porque se você fizer a estratégia errada, a chance dele não conseguir o combinado é grande, e aí vai gerar frustração, nós vamos regredir lá para trás. Então, o Wellington, a estratégia correta qual que era? Natação e caminhada. Fez todo sentido para ele. O Adriano já chegou numa outra fase. O Adriano foi um processo de falar, mesmo infartado, dá para pedalar, fique em paz. A Simone, ela já tinha vindo de outras experiências, a dieta da moda, o radicalismo, ela tinha exemplos até na família dela, de medicações não convencionais. Então, foi sempre entender o momento, e traçar a estratégia certa. Isso é o mais importante. Então a gente fala que a diferença do paciente que consegue do que não consegue, o que consegue, a gente traça a estratégia certa para o momento certo. Qual que é o momento certo? Ele tem que querer muito. Isso é o principal. Aquele negócio, você vai emagrecer. Não vou fazer, eu não vou emagrecer ninguém. É você que emagrece, ou a gente vai fazer a estratégia junto. A estratégia nós vamos ajudar. Agora, vai depender de você. Se você não estiver pronto, vai ser difícil. E tem que entender que é um processo, né? Não vai ser um evento com data e hora marcada. Então, todos aqui já tiveram lapsos. Lapsos é assim, final de semana enfia o pé na jaca, tá tudo bem. O Elton, esse final de semana, ele falou, doutor, fui lá no hotel de confraternização de um dos bancos que eu advogo. Falei, misericórdia. Mas tá tudo bem, tá valendo. Faz parte, é vida real. A Simone, evento da igreja. A Simone muitas vezes tem evento social também. Simone, vida real. Então, isso tudo faz parte do processo. Então, isso que nós temos que entender. Não é
um plano engessado, que não pode nada. Na verdade, pode, dentro da nossa estratégia que a gente traça lá no início. E o que mais é importante é o monitoramento. Então, como nós monitoramos? Semanalmente, eles ganham uma balança, eles têm que tirar foto da balança e me mandar o peso. E em cima desse peso, nós vamos comentando e realinhando as estratégias. E isso isso dá muito certo, né? Então, toda sexta-feira de manhã, eles recebem uma mensagem, sobe na balança, tira foto e manda o peso para nós. E aí hoje nós temos uma plataforma que nós conseguimos monitorar esse peso aí com inteligência artificial. Isso nos ajuda muito. Então, esse é um fator muito importante, é alinhar estratégia com o momento certo do paciente. Então, queria agora... Adriano, queria que você comentasse um pouquinho agora como que foi a sua evolução de um paciente infartado que recebeu um veredito, vende a bicicleta, você não pode mais fazer exercício, para hoje participar de prova, pedalar mais de 100 km por semana, fazer academia. E um detalhe, tá, gente? O Adriano trabalha à noite. Então tem um jet lag, que isso é um outro fator fator de risco para doença cardiovascular. Ele troca o dia pela noite. Então o Adriano é uma pessoa que ele é extremamente determinado, já virou um hábito, ele tem um comportamento, faça chuva, faça sol, ele está na academia, se alimenta bem, e o exercício que dá maior prazer para ele, que ele gosta, é o pedal. Conta como que foi, Adriano, essa parte de você tá lá depressivo, que não poderia mais fazer exercício depois do infarto, e agora tá entre os melhores da turma lá, né? Obrigado pelo melhor. Conta aí. Conta. Mas eu queria aproveitar um gap, eu parabenizar o Wellington aí. E o Wellington, o caminho é esse. Isso que você está traçando para você, hoje eu estou tendo a oportunidade, só estou aguardando uma data para ir retificando, eu tenho um casal de filho. O Dr. Osmar não teve a oportunidade de conhecer meu filho. Não conheci. É o Rafael Felipe, ele mora no Rio de Janeiro. E tem a Lara Felipe, que é a filha que tem 16 anos. E o meu filho, eu vou na formatura dele agora. Vai colar grau agora acredita aí que o mês que vem aí sai uma data aí, eu vou ter esse privilégio de ter a oportunidade de ir lá e participar da colação de grau do meu filho. Graças a Deus, voltando lá atrás, o quê? Mudança de estilo de vida, qualidade de vida e todo o processo que eu passei. E aí eu procurei o Dr. Osmar, aí o Dr. Osmar traçou junto com a equipe, tá? Falou, vamos traçar aqui uma meta para você de treino de tal. Então, a volta foi o que gradativamente, tá? O que ele me sinalizou, um cara depressivo, angioplastado, e o cara falou, vende a tua bicicleta. Eu cheguei nele, aí falou, primeiro, você tem um problema, procura uma ajuda profissional. Tem médicos hoje, clínicas hoje especializadas, aqui estruturada, que dá esse suporte para um paciente cardíaco, que seria no meu caso. Aí eu procurei a equipe dele e falou, é o seguinte, vamos traçar para você aqui e tal. Primeira semana, falou assim, você vai andar aqui em volta da tua casa, aí, só em volta de casa. Aí um mês, você vai andar 100 metros em frente da sua casa. É um mês andando, 100 metros. Batimento cardíaco, até 100. Com cinta cardíaca, tudo, monitorando. Terceiro mês, pode andar 200 metros, não pega subida não, só no reto. Aí até, chegando um dia, ele falou assim, hoje você vai, a partir de amanhã você vai andar na bike. Batimento cardíaco até 100, e o máximo que você pode andar, 10 km. 30 dias. Agora continua com o mesmo batimento, mas pode pedalar até 20. Aí fiquei uns 90 dias aí, nesse 20. Aí teve um retorno, aí foi gradativamente, né? Aí 20, subiu para 30, e foi subindo o batimento cardíaco para 110, 115, 120, entendeu? E hoje eu pedalo 50 km. Permissão, 50 km, até batimento cardíaco até 130, 100 e pouquinho, tal, eu ajusto lá, tal, mas estou bem, estou pedalando bem, uma atividade física é intensa, não é fácil. Não, só tá? é pesado. É pesado. Tá?
Mas dentro de uma alimentação também, a dieta alimentar, de pós-treino, pré-treino, eu baseio assim, tem coisas importantes na minha vida, que eu não largo, tá? Eu, no mínimo, 4 refeições no dia. Café da manhã, almoço e janta, café da tarde. Isso aí é seguir a cartilha. Não, a história, o Adriano é uma história de perseverança, de superação, resiliência, muito legal. Simone, queria que você comentasse agora um pouquinho quando você foi para a dança, que é muito legal. Muita gente fala, mas a gente tem a ideia que para fazer exercício tem que estar na academia e postando tá pago. Explica como foi você voltando para a dança, que foi sua paixão na infância, depois indo para o gap, musculação, e como a academia que você está hoje te dá uma sensação de pertencimento, que você hoje tem sua turma do exercício, Sim. né? Conta um pouquinho como que é essa superação, que também você motiva os outros, as pessoas te motivam, como que é isso? Conta um pouquinho. Eu cheguei na dança e quando eu vi mulheres bem mais velhas que eu, dançando quase 1 hora sem parar, todas as músicas, eu falei, opa, eu acho que eu consigo. Então eu aliei, assim, uma paixão com essas pessoas que nem me conheciam, mas elas me acolheram, né? E a gente criou um vínculo muito grande. E nessa mesma academia, antes da dança, tem uma aula que chama GAP, que é glúteo, abdominal e perna, né? Como se fosse um funcional. E muitas dessas mulheres, até mais velhas que eu, fazia essa aula anterior. Eu falei, por que não? Depois de 1 mês, mais ou menos, eu fiz uma aula experimental. E gostei. Então, eu comecei a fazer a aula seguida, junto com elas, porque é uma terapia também, né? A gente dá muita risada, brinca. Então, é divertido. Então, eu vi, assim, que não é só sair correndo, não é uma coisa assim, eu tenho que fazer por obrigação. Não, eu faço por prazer. Então, com essas pessoas, eu me identifiquei. O Pilates eu já fazia, por questões, assim, de uma hérnia de disco, eu mantive. E aí, como na academia tem musculação também, e eu falei, tem 2 dias da semana sobrando, então eu vou acrescentar a musculação. Como eu sou ansiosa, né, o pessoal do sistema financeiro é bem ansioso. O meu personal lá, ele montou um treino para mim bem dinâmico, um treino bem gostoso de fazer. Eu pedi para ficar 1 hora na academia por dia, porque o doutor me ensinou algo muito legal. O feito é melhor que o perfeito. Não preciso ficar 3 horas lá, hoje que eu não posso. Então, foi muito legal. Então, assim, hoje na academia eu faço tudo que tem lá. E é como se fosse uma família minha mesmo. E tem uma outra questão também, que eu queria influenciar pessoas, assim, da minha família, né? O meu esposo, ele já nada há bastante tempo. E eu queria influenciá-lo também a fazer mais exercícios. E uma sobrinha que eu tenho, que é como se fosse a minha filha, e ela estava sedentária. Hoje ela já faz 3 vezes por semana de pilates. Então, eu já consegui influenciá-la, tirando ela do sedentarismo. O exemplo arrasta. Então, eu já fiquei bastante feliz, e sem falar dos meus resultados, né? E o monitoramento, como o Adriano falou, é muito importante. Para mim, é primordial, porque eu tenho aquele compromisso. Porque a vontade, tem dias que é ir embora e sentar no sofá. Ficar lá, sem fazer nada. Mas a gente lembra que a gente tem que prestar contas. Então, o monitoramento para mim é importantíssimo. Assim. Eu sei que na sexta eu tenho que tirar foto da balança. Não que isso seja um peso, mas é uma forma de me motivar também. O que a gente trabalha no plano de cuidados é a autoeficácia do paciente. A autoeficácia é competência, todos aqui estão sentindo competentes para fazer o que eles se propuseram, que são as suas atividades físicas escolhidas, que fazem mais sentido para eles. A autonomia, eles estão fazendo isso porque eles querem, não é porque eu estou mandando. Eles que levantam mais cedo, eles que saem no trabalho e vão caminhar, que vão dançar, que vai pedalar. Então, autonomia. E quando você ainda consegue unir a isso um grupo de amigos ou um pertencimento, pessoas que compartilham dos mesmos valores, com os mesmos ideais, aí fica perfeito. Autonomia, competência, pertencimento, e tudo isso cria o quê? Um ambiente de segurança, né? Já que no ambiente de segurança que você vai conseguir ter uma vida compatível com os seus valores, compatível com o que você quer para você, é o que a gente fala do florescimento, todos aqui são trabalhadores, todos aqui é vida real, tem dia que não está bem, tem dia que está de saco cheio,
e tem dia que vai enfiar o pé na jaca, e tá tudo bem. Isso faz parte, ninguém vai morrer por isso, porque é um processo cheio de recaída, cheio de percalços, mas o importante é sempre focar no médio e no longo prazo. Em cima disso, Wellington, uma experiência de 10 anos, 9 anos e meio de insucesso e agora de 6 meses de sucesso, Wellington, explica como que era antes, por que você não conseguia nesses quase 10 anos. Para vocês terem uma ideia, o Wellington, ele iniciando, ele estava pressão 16/10, tomando 5 antihipertensivos. Hoje a pressão está 12/8 e a apneia reduziu assim vertiginosamente. O Wellington é uma pessoa que teve Covid, né? A gente viu que no Covid foi internado, quase foi pro tubo, né? Assim, passou perto. E a gente viu que na pandemia o vírus tinha uma predisposição, ele gostava da célula adiposa, da gordura. Então, eu lembro que quando eu ia na UTI fazer ecocardiograma ou avaliar algum paciente durante a pandemia, aquela fase que os pacientes de 40 anos não tinham sido vacinados ainda, que era essa população que a gente via entubada na UTI, 90% tinham mais de 100 quilos, né? Então a gente sabe que a obesidade, além de ser um fator de risco para doença cardiovascular, é um fator agravante para doença infecto-contagiosa, e a pandemia mostrou isso. Queria que você contasse um pouco por que antes você não conseguia e hoje você está nesse processo de evolução de perder mais de 20 quilos, e também um pouquinho da experiência como que foi no Covid, de quase ir para um tubo aí numa UTI. Como eu falei no começo, né, há 9 anos e meio tratando com o Dr. Osmar, e sempre aquela cobrança nas consultas. Olha, a perda do peso. Mas aquele ditado, né? Começava uma semana, 2, um mês, e aí já abria a mão e falava, bom, e vamos tocar a vida. E deixava a vida levar. E aí com isso foi se agravando, né? Se agravou tanto a obesidade na minha situação, porque na época da pandemia, né, há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu tive Covid, fiquei 17 dias internado, né, foi uma Covid bem complicada, um agravamento pulmonar muito grande, né, mas graças a Deus, aí um milagre, aí na época os médicos, né, que cuidou na parte de pneuma aí, me deu muita atenção e consegui aí a superar isso daí. E mesmo depois que eu retornei, fiquei acamado, perdi os movimentos, fiquei usando oxigênio há mais de 60 dias em casa, e com o tempo foi melhorando, né? E eu vi que o peso foi um fator que comprometeu a minha Covid, né? E naquelas tentativas. Com essa mudança agora, nesses 3 meses com o Dr. Osmar, mudou totalmente, não só a parte física, que não é nem tanto essa minha preocupação, mas a parte... acho que são muitos fatores que tem a pessoa obesa. E se a obesidade, eu me coloquei o seguinte, se não tiver objetivo, se você não tiver apoio, e apoio profissional, familiar e profissional, é difícil superar ela, né? A obesidade, enquanto nós não tomarmos ciência que a obesidade é uma doença e toda doença tem que ser tratada, e nós, leigo, na área médica, não consegue se autotratar, nós precisamos de quê? De profissionais que nos auxiliam, né? E no meu caso, o Osmar foi o que me auxiliou, de forma assim, que me atendeu, que entendeu a minha situação, o momento que eu estava passando, a minha necessidade, os meus objetivos que eu tinha, e a partir daí onde foi que foi traçado, né, todo esse programa, que até agora deu certo, e tenho certeza disso, que vou ter uns resultados ainda maior ainda, né? Porque
parece pouco, mas foram 22, 23 quilos, é um peso considerável, né? Imagina a gente levar esse peso no corpo, né? Dormir com esse peso, acordar com esse peso, se divertir, ou seja, aonde você for, você está com o peso, isso daí incomoda. Então foi uma mudança assim, radical, né? E mais, né? Sem comprometer o dia a dia, ou queira parte profissional, ou queira parte de lazer, com a família, com os amigos, não houve mudança de nada. O Osmar sempre brinca comigo, cuidado, exatamente, o papel dele é esse, é pegar no nosso pé. Teve até uma pescaria, né? Teve uma pescaria, teve uma viagem, né? Então são várias coisas que teve. Essa pescaria ele me falou, não pode, não, vamos lá, ficamos lá com uma semana, né? Mas deu certo, então isso daí foi muito importante, né? A ideia é a gente conscientizar que a obesidade é doença, que essa abordagem, primeiro, nós médicos mesmos, acho que eu tenho mais de 20 anos de formado, nós não fomos, talvez obesidade não era considerada doença, estava relacionado com preguiça, estava relacionado com falta de motivação. E com o passar do tempo, aquela abordagem, vai lá, todas as especialidades médicas, da oncologia, endócrino, pneumo, cardio, especialidade cirúrgica, tá lá no rodapé. A última alternativa, mudar estilo de vida. E aquilo me chamava a atenção que mudar estilo de vida parecia fácil. E não é, e talvez mudar estilo de vida é o fator principal para você diminuir o risco de doença cardiovascular. E eu via que aquele modo antigo, centrado nas doenças mais agudas, não nas doenças crônicas, como que nós abordamos isso, não estava dando certo. Então, a primeira coisa que tem que ter consciência, obesidade é doença e não é culpa do paciente. É uma doença complexa, tem cultural envolvida, tem a parte familiar envolvida. Tem gente que a avó fazia rabanada todo final de semana e se ele não comer essa rabanada, ele se sente mal por saudade da avó. Já tive paciente com histórico assim. Você não comer um determinado alimento parece que é uma ofensa para uma mãe, para um avô. Então, não demonizar o alimento, não fazer o que a gente chama de nutricionismo, pegar, vamos dizer, determinado alimento me inflama, não. Qual que é o contexto que você está inserido? Qual que é o seu planejamento? Não existe o melhor alimento do mundo e nem o pior alimento do mundo. Existe o melhor para você, para a sua realidade, para o seu momento. Então, nós sempre discutimos isso. A Patrícia, a nutricionista, ela faz uma abordagem, que a gente fala uma abordagem mais raiz, sem inventar moda, comida de verdade, sem ultraprocessado, sem embutido, podendo de tudo, mas tudo com moderação de acordo com a realidade do paciente. Porque nós temos dois tipos de comportamento em saúde. O difícil de diminuir, que vamos pegar o exemplo, cigarro, o álcool, excesso de açúcar. É difícil. Você pegar ali um cigarro, você não pensa, é um hábito. Você ingerir bebida alcoólica, é um hábito, é um comportamento. Você não fica pensando, né? É igual escovar os dentes. Você não acorda e fala, será que eu vou escovar os dentes? Você acorda e escova. Então, o cigarro, o álcool entra nisso. É um hábito difícil de diminuir. E o difícil de sustentar, vamos pegar como exemplo a atividade física. Porque quando você vai para a academia, até ela virar um hábito, por exemplo, tem gente que acorda às 5 da manhã, quando ela vê, ela já está em cima de uma esteira, em cima de uma bicicleta, fazendo musculação, porque virou um hábito. E ela sabe que aquilo, o dia dela é outro quando ela consegue fazer isso. Mas quando você está ainda no processo, você fala, eu vou ter que ir na academia, mas aí eu vou suar, eu vou voltar, vou ter que tomar banho, mas está tão bom aqui o sofá, será que eu vou? Será que eu não vou? Quando for, não vai. E tá tudo bem. Você tem que entender que um dia você vai e que outro dia você não vai e que isso faz parte do processo. Não pode se culpar, né? Eu não vou hoje, então já não vou a semana inteira. Não é isso. O feito é melhor que o perfeito. Então a ideia é vida real, é entender os comportamentos de saúde, né, que os pacientes têm e em cima do que ele quer, do que a gente planeja para ele, desenhar a estratégia. Em cima disso ainda, Adriano, conta como é hoje a sua rotina antes
um pouquinho antes do infarto, que você já tinha melhorado, e como é a sua rotina hoje, para o pessoal falar que, para você servir de inspiração, que como que dá para mudar e dá para fazer atividade física mesmo após o infarto. A minha rotina antes do infarto, bem antes de ser diagnosticado com a pressão alta. Que a hipertensão é uma doença silenciosa. No meu caso era 18/12. Silenciosa, certo? Então não tinha hábitos alimentares corretos, sedentário, obeso, entendeu? E hoje eu mudei radicalmente, tá? Graças a Deus tive uma evolução boa, depois após o infarto, após a angioplastia, tá? Eu tenho um retorno agora no mês que vem agora, Osmarzinho, né? Agora estou aguardando, estou ansioso para o mês que vem, entendeu? Eu acredito que eu já vou passar para um nível, tá? Então, fora o que você falou é importante, o Wellington, acompanhamento da equipe clínica, tá? Eu tenho uma estrutura familiar, certo? Mesmo que a minha filha, minha esposa, que mora junto comigo, eles não vão fazer uma atividade física comigo, mas me apoiam, entendeu? E fora isso daí, eu tenho as pessoas que faz parte lá da equipe Aro 12, que é o pessoal do pedal, da bicicleta e tal. Em particular, tem um amigo que treina comigo, o José Carlos Macedo. Eu quero agradecer muito ele, porque no meu retorno, entendeu? Para quem é atleta, e eu estava limitado ao retorno, entendeu? Ó, você pode ir até aqui. Então, foi essa pessoa que eu não pedalo sozinho hoje mais, tá? Depois que aconteceu tudo isso, eu sempre vou fazer uma atividade física, sempre acompanhado de alguém. Eu nunca vou sozinho. Então, essa pessoa, esse meu amigo José Carlos, não, eu vou no teu limite, tá? Fica tranquilo. Então, foi uma pessoa que teve paciência comigo até hoje. Hoje a gente pedalou junto e tal, até concluir passar essa fase de eu estar no hábito aí, liberado para poder seguir a carreira solo. Fala como que é um dia de alimentação seu hoje, um dia normal. Um dia de alimentação normal hoje, café da manhã, ovos mexidos, pão integral. Se eu for fazer atividade física aqui, eu adaptei um treino para mim, certo? Que fica melhor para mim. Faz sentido para você. Faz sentido para mim. Então, eu treino um dia sim, um dia não. Tá? Não precisa ser todo dia. Então, e outra, descanso é treino. Sim. Então, eu treino hoje, então, quando eu vou treinar, eu tomo suco integral de uva, que eu preciso de energia. Eu preciso de energia para mim queimar. O pedal, ele te judia. Então, café da manhã, ovos mexidos, pão integral, queijo. Almoço. Quanto que é o almoço? Almoço, feijão. Arroz, feijão? Arroz, feijão, peito de frango grelhado. Salada. Salada, eu entro. Aí salada Pesado, eu falo para você, pesado, né? E colorido. Como alface, tomate, tudo quanto é. Entendeu? Só além dessa sua alimentação, bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Não tenho o hábito de beber bebida alcoólica e não bebo bebida alcoólica. Tá? Quando dá uma vontade, eu bebo uma cervejinha sem álcool. Pro Adriano não faz sentido a bebida alcoólica. O que eu quis, isso foi uma provocação, porque pode sim a bebida alcoólica, dentro do planejamento. Por exemplo, o paciente pergunta, mas por que eu não consigo emagrecer? De segunda a sexta eu não como nada. Mas você entra dentro do alambique na sexta e sai no domingo à noite. A alimentação está processada, gordurosa. Toma uma caixa de cerveja, você vai eliminar isso aí na quarta-feira. Tem paciente que segunda-feira, o cara, ele tem um final de semana, parece que o mundo vai acabar. Na segunda-feira ele não consegue dar nem bom dia. Porque emocionalmente está lá meio deprimidão, que é comum depois de uma grande alegria, da euforia vem um pouquinho, né, o baixo astral, isso é fisiológico. Tá ali, não consegue nem conversar, o trabalho perde performance, enfim. Claro que um dia ou outro você vai lá exagerar um pouquinho, tá tudo bem. Isso não pode fazer parte da rotina. Né? Tem dia, paciente, essa semana, doutor, não sei porque eu não emagreço, eu não como nada. A hora que você vai fazer o diário alimentar dele, ele come
pouco carboidrato, pouca proteína, só que de final de semana eu costumo chamar os vida louca. Não vai dar certo. Então, assim, tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento. O Adriano hoje tem uma alimentação, uma vida saudável, porque o Adriano é aquele paciente que a gente já fala na prevenção secundária, ou seja, ele já teve um evento, o Adriano já teve infarto. Então, nós juntamos ali tudo, falando, Adriano, vamos para frente. E está indo muito bem, os estudos mostram isso, é vida normal. Agora, tem 2 caminhos para seguir depois do infarto. Você pode seguir o caminho que o Adriano seguiu, ou aquele caminho da ambivalência, eu vou, não vou, será que eu posso, será que eu não posso? Mas é importantíssimo a família e o acompanhamento profissional. Wellington, conta um pouco como que é hoje, quando o Wellington é advogado, tem vários clientes e o Wellington tem vários eventos. Como que é a sua preparação hoje para um jantar? Como que foi o jantar do advogado lá que a gente combinou? Conta aí, da OAB. Exatamente. Recentemente aí teve o baile do advogado, né? Passei pro... Que hora você saiu do baile? Né? Saímos já amanhecendo o dia. Os advogados são Ficamos animados. lá até acabar. Até a van ir buscar. Então, quando eu coloquei para ele que nós ia ter o baile, e ele falou, não, tranquilo, dentro do esperado, vamos fazer, não vai deixar de ir uma coisa que é tradicional de vocês, principalmente que é importante, mas dentro do que foi colocado. Então, no baile, realmente, antes de ir para o baile, fiz uma pré-alimentação, né? Coisas leves, assim, mas para quê? Para quando chegar lá, não chegar com aquela fome, porque muito bonito, aquelas mesas postas, tudo mais. Se você chega sem comer nada, 3, 4 horas sem comer, a intenção, sem querer, você vai comendo sem perceber, né? Como eu já cheguei com uma pré-alimentação feita, eu não cheguei com fome. E qual foi o recado do Dr. Osmar? Eu sou um cara que também, igual o Adriano, bebida alcoólica é muito pouco, né? Mas qual o recado dele? Uísque, água e bastante gelo. Então, você enchia o copo lá e lá ficamos horas e horas para fazer o uso daquele copo. E aí, aproveitei o baile a noite toda. Fiz alguma alimentação? Sim, fiz, alimentei, comi, teve a parte de frios, depois teve a parte de jantar, mas nada que comprometeu o planejamento que nós vínhamos realizando. É assim, acho que tem tempo de tudo, é que foi colocado. Tem dias que vai falhar? Sim, é normal. Tem dias que vai ter alguma coisa, vai comer um pouquinho a mais, mas não é porque eu errei hoje que amanhã eu vou errar novamente. Não, então amanhã eu vou me retomar novamente o cronograma e bola para frente. Simone, eu queria que você comentasse agora 2 coisas. A importância da religião para você nesse processo e também como que é o final de semana que você não consegue fazer o nosso planejamento. A Simone, ela é gerente de uma agência grande, imprudente, de bancária. Além disso, a Simone tem uma participação muito grande na religião, na igreja dela, ela participa do coral, tem compromissos, ela vive a comunidade e eu acho isso um dos fatores fundamentais para ajudar nesse processo de mudança do estilo de vida. Conta como que é a religião, como que a comunidade te ajuda e depois disso, como que é um final de semana que você não consegue, talvez, cumprir toda a meta, todo o nosso combinado. Eu queria que você comentasse esses 2 fatores aí. A religião, para mim, ela faz parte, assim... Até que nós temos que liberar daqui a pouco, você tem que sair, o pastor vai me xingar. Desde a minha infância, assim. Então, é de suma importância, assim. Eu sempre participei da área da música da igreja, né? E, assim, é como se fosse a minha sociedade também. Como que ajuda? No mental, a sua saúde mental é muito importante. Então, eu acho que muita coisa que a gente faz começa ali, errado às vezes, né? Até descontar na comida, começa ali na nossa mente, uma ansiedade, uma tristeza. Então, assim, ser ativa, né, na minha comunidade me ajuda nesse quesito, no equilíbrio mental ali, emocional, né, espiritual, porque
tudo um conjunto, não tem uma vida separada, né? Então, a minha vida ali na minha comunidade espiritual, ela é entrelaçada com a minha vida profissional, entrelaçada com a minha vida familiar. Então, assim, é de suma importância para mim estar participando, estar no coral, estar no louvor. Em outras épocas eu tocava também. E, assim, tem final de semana que eu preciso me dedicar 100% a isso. Então, eu tenho ensaios, eu participo de manhã da igreja, participo à noite. Em outras épocas, como tudo para mim era radical, talvez, assim, se eu participasse dos ensaios, ou fizesse uma caminhada, um exercício, eu ia me cobrar. Hoje, não. Eu sei que a minha vida em comunidade, na minha religião, é importante. Então, isso já não é um peso mais para mim. Eu consigo, assim, igual sábado eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de exercício físico. Mas eu vou cuidar da minha alimentação da melhor forma possível. Tem amiga vai fazer aniversário e comprou um bolo. Sem radicalismo, eu vou lá comer o bolo com amigas, tranquilo. Então, essa consciência aí foi muito legal. Porque eu consigo conciliar a minha vida em comunidade, na igreja, com a minha vida pessoal mesmo. Então, assim, para mim é muito importante. Assim, essa é a ideia do plano, para vocês entenderem. Então, essa é a medicina baseada em valor, uma medicina baseada em propósito. O perfil meu como médico deixa de ser só um fornecedor de informação. Pressão alta vai aumentar o infarto, a obesidade vai te levar a ficar diabético. Todo mundo sabe isso hoje. Isso acho que hoje não é segredo para ninguém. A gente tem hoje um excesso de informação e esse excesso de informação já está mais do que claro que não resolve no sentido de fazer o paciente mudar o estilo de vida. A gente funciona mais ou menos como um treinador. A gente entende a realidade do paciente, o momento de vida dele e ali traçamos a estratégia. Sei que muita gente pode estar perguntando como que funciona esse plano de cuidados, como que é. O paciente vem, passa por uma consulta sobre os meus cuidados. Eu entendo a realidade, vejo o momento que ele está, que a gente usa como base o modelo transteórico de mudança. Baseado nisso, se ele está em pré-contemplação, como eu já falei, contemplação, preparação, em cima desse modelo, em cima dessa fase que ele está, nós vamos traçar a estratégia. Vamos ver se faz sentido para ele, naquele momento, ter esse segmento com toda a equipe, que hoje o plano engloba exames de bioimpedância, de calorimetria indireta, avaliação com o nutricionista. Se for o caso, nós também temos uma parceria com a Academia Life Movement do professor Manu e da Dani Carter, que eles vão prescrever e monitorar toda a parte de exercícios, onde nós temos contato frequente, que enviamos relatório. Temos um monitoramento com inteligência artificial. Hoje eu tenho 2 programadores na minha equipe, onde toda vez que manda foto da balança, já vira um dado para mim na minha plataforma e eu consigo monitorar e mostrar isso para o paciente. A gente vê que gera engajamento. Isso é mais recente que vem no programa. E então a ideia é treinar a autoeficácia do paciente, que é a autonomia, que é a competência, que é o pertencimento, ajudar ele nesse processo, saber que vai ser lento, que vai ter recaída, que faz parte, mas a ideia é sempre pensando no médio e no longo prazo, e saúde para nós lá na clínica é muito mais que o peso além da balança, é muito mais que só a parte estética, é físico, mental, espiritual e social. Então essas 3 histórias que eu quis trazer hoje aqui, que eu acho que tomara que sirva de motivação para vocês que assistiram essa live. Eu acho que fiquei muito contente. Eu queria que vocês agora contassem, fizessem aí um resumo de como que vocês, os 3, estão e qual que é o planejamento daqui para frente agora. Agradecer já a presença dos 3 e vamos começar com a Simone, né? Simone, conta aí como que daqui para frente, como que você está, a sua expectativa. O que você entende que é uma barreira ainda para você a conseguir melhores resultados? Como que você vê isso aí? Eu pretendo continuar, porque como eu disse, é um processo. Todos os dias a gente está construindo isso. Então, uma barreira para mim é a ansiedade de ver logo os resultados. É isso, eu tenho que trabalhar muito, porque, como eu disse, eu sempre fui focada no radical.
faz a dieta radical, quer perder muito peso em pouco tempo. Muita calma nessa É hora. muita calma. Então, pra mim, eu acho que a minha principal barreira é, às vezes, ficar frustrada, porque eu imagino uma meta lá minha, muito, muito doida, geralmente, Não é doida, não. e eu não Faz atinjo no tempo, porque tem as intercorrências. Tem dia que eu não consigo ir na academia devido a alguma coisa que acontece. Teve um período, né, que eu passei com a minha mãe internada e eu não fiz academia. Quando ela saiu, eu não tinha, assim, muita motivação para voltar, então eu fiquei uns 15 dias sem exercício. Então tem intercorrências que, assim, Mas não fez falta foge exercício, do não no- fez? Fez muita falta. Que virou um hábito. Muita falta. Então, tem coisas que fogem do nosso controle. Então, pra mim, a barreira é essa. Mas, assim, a minha meta é melhorar todo dia. Mesmo tendo recaídas, mesmo comendo algum bombom, né, Adriano, de vez em quando. Faz parte. Faz parte. Então, assim, eu tô muito feliz, assim, de participar do programa. Eu recomendo, venham, porque as pessoas, às vezes, de fora falam, é difícil. Não, a gente encaixa. Difícil quando é radical, mas se você encaixar na sua rotina, tudo dá certo, assim. E eu tenho as melhores expectativas possíveis, assim, de alçar novos voos. Quem sabe correr um dia, né, doutor? É um planejamento. A gente pode estar no radar Voltar, de né? rua. É isso. Obrigado, Simone. Adriano, fala para nós a expectativa agora. Enquanto nós vamos conversar, vamos aumentar o volume do pedal. Tem alguma prova As que você vai querer expectativas fazer? são boas, né? Expectativas são boas. Eu acho que, tipo, um processo de quem está saindo, não no meu caso, né? Mas de alguém que é sedentário e está querendo partir para uma vida saudável, eu acho que acredito que depois que passou dos 6 meses aí, eu acho que já é um sinal positivo, né? A maioria dos atletas, de pessoas que eu vejo aí que vai fazer academia e tal, os 3 primeiros meses, rapaz, o cara tá um leão. Eu falei, vamos ver se ele aguenta mesmo. Aí, vira um gatinho. depois que você passou de julho, que é frio, aí eu falo pra você, não, aí vai manter. Mas isso que você falou, só pegando um gancho, É. o que te motiva a começar não é o que te faz sustentar no exercício. Então, por exemplo, quando você motiva, quero mudar meu estilo de vida, eu quero fazer um exercício, me alimentar melhor, dormir melhor, gerenciar meu estresse, isso te motiva a ter uma vida mais saudável. Mas o que te faz manter nessa caminhada é a experiência. Por isso é importante da estratégia correta e do que faz sentido para você. Se não faz sentido para academia, não adianta para academia. Se não faz sentido para você corrida de rua, não adianta você ir lá ficar caminhando, que isso não vai te sustentar. Então a ideia, por exemplo, para o Adriano fez sentido o quê? Academia e bike. Para Simone, dança. Para o Wellington, natação. Então cada um dentro do que faça sentido, que goste e que a experiência seja agradável. Porque o esporte aí é para melhorar a saúde cardiovascular, mas também como uma válvula de escape para tratar a ansiedade, para tratar a depressão. Então, essa é a ideia. Inclusive, eu faço academia, mas também não é aleatório. Eu pedi para ele, eu posso fazer academia? Pô. Então, eu tenho 47 anos, eu não faço academia para ficar bombadão e tal. Não, é um treino específico para mim, que eu faço mountain bike, e eu treino musculação para fortalecimento muscular, certo? De músculos que eu pedalo na bike que não são ativados. Então, eu faço exercício para perna, que o movimento que eu faço na bike, ela não vai proporcionar. Então, eu faço braço, costa, tal, tríceps, e é isso aí. É um fortalecimento, não é uma coisa aleatória. Estruturado e planejado. É estruturado e planejado. Isso. Adriano, obrigado, viu? Hoje. Wellington, vamos fechar com você. Conta aí a expectativa. Vamos só entender, para vocês entenderem, no plano de cuidar, a gente tem metas de ações. Então, metas de ações é o que você está disposto a fazer para chegar na sua meta de resultado. E aí, a sua meta de resultado é o peso. Eu quero perder 20 quilos em 16 semanas. Beleza. Esses 20 quilos nós vamos fracionar eles semanalmente e semanalmente nós vamos vendo se você está dentro da sua meta. Normalmente, o mais importante é alinhar a expectativa. Às vezes, a expectativa do paciente é diferente da expectativa do médico. Vou citar com um exemplo para ficar mais claro. Tem um estudo americano que eles pegaram um paciente com câncer de próstata. Qual que era a expectativa do paciente e a expectativa do médico frente à cirurgia? A expectativa do paciente, basicamente, não ficar com impotência sexual. Expectativa do médico, curar o paciente e livrar ele do câncer.
Então, esse exemplo que eu estou dando é porque uma das coisas mais importantes no início do plano é nós alinharmos a expectativa. Não adianta você chegar lá, porque você também, a ideia é nós termos uma conexão e ter confiança. Não adianta você chegar lá, então eu vou perder 30 quilos em 3 meses. Cara, calma, vamos alinhar, vamos entender, vida real, metas alcançáveis. Isso é importante, nós alinharmos, não podemos vender ilusão lá, senão não vai ter confiança. E quando perde a confiança entre o médico e o paciente, das duas formas, quando o médico perde a confiança no paciente, do paciente no médico, ali acabou a relação, fica bem fragilizada mesmo. Então, a ideia principal é nós alinharmos a expectativa. A expectativa do Wellington, minha era uma. Ele bateu todas. Né? Ele perdeu mais de 20 quilos em 12 semanas. A minha eram 12 quilos, ele perdeu mais de 20. É claro que tem a parte fisiológica do Wellington, o engajamento do Wellington, a motivação. Quando a filha dele perde quase 10 quilos junto com ele, o exemplo arrasta e isso motivou. Então, isso é uma coisa, talvez. Esse é o propósito da clínica, né? É motivar a família, melhorar a qualidade de vida do doente. É o peso além da balança que a gente costuma falar. Wellington, fala sua expectativa, o que você imagina agora para os próximos meses, igual a Simone, o que você entende que é barreira e que vamos ter recaída, período de férias aí, né? Vamos com calma, mas nós vamos junto. Conta aí como é que é. Sim, as expectativas são as maiores possíveis, né? Tive um êxito aí dessa perda aí acima quando foi traçado aí, a minha expectativa era maior que a do doutor, né? Estava meio desalinhado, mas depois eu alinhando. Aí eu falei, meu Deus, vamos lá. E consegui ter o êxito dela, né? Aí estamos mantendo, né? Gradativamente derrubando o peso. E não é só a perda de peso, né? Acho que o fator não é só a balança. Mudou completamente meu estilo de vida. Mudou o meu dia a dia, mudou o dia com a família. É o que falou, o exemplo meu arrastou a família junto. A minha esposa perdeu, a minha menina perdeu peso. Não era apta aos exercícios físicos, passaram a ter funcional, gostaram. Então, isso daí foi muito importante. Eu acho que não só para mim, mas para a parte familiar foi muito importante. Eu acho que é um programa que eu tô no dia a dia com o doutor Osmar, mas que a família está se beneficiando. A verdade é essa, né? Então, isso daí é importante. Isso daí agora, eu acho que tem mais algumas metas aí para frente, aí acho que nós vamos buscar aí, acho que a perda do peso, e vai ter algumas festas finais de ano, vai ter férias, mas... Tá tudo bem. Tudo, vamos alinhar, vamos colocar ela no papel e vamos ver como nós vamos vencer elas, né? Eu acho que isso daí é muito importante. Então, eu acho que é um programa que eu me enquadrei dentro dele, eu recomendo. O Dr. Osmar, ele sabe quando eu cheguei lá, o estresse que eu me encontrava, e isso daí foi fundamental, a conversa com ele, esse programa que foi apresentado, e hoje, sabe, completamente diferente. A gente tem, não é o contato entre paciente e médico, e sim entre amigos praticamente. As conversas que nós temos por WhatsApp, os áudios, né, isso daí é muito importante, isso daí incentiva, é um cara que coloca você para cima, que não te condena na hora que você erra. Isso daí é muito bom, né? Isso daí é o que te dá força para no dia seguinte você superar o seu erro e falar, opa, foi só um dia que eu errei, eu tenho a vida pela frente para consertar. Então, eu acho que é isso. Então, um foco numa religião, né, independentemente de qual nós seguimos ela, a família apoiando e a parte médica, que é importante, né? Toda a estrutura médica, que isso aí em conjunto você consegue ter um resultado. Legal. Fechamos. Queria agradecer os três. Já avançamos aqui no horário. Gente, brigadão. Tamo junto, até o próximo. Valeu, doutor. Um abraço. Valeu. Tchau.